tarde. Eu vou chamar para compor a mesa os próximos participantes. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, para mim, é um grande privilégio mediar essa mesa, porque são espaços extremamente caros para mim, o museu como um todo, mas esses espaços que aqui estão, eu comentava há pouco isso com a Isa. Então, vou começar chamando a Isa Crispo, que foi a coordenadora de conteúdo do museu, do projeto do museu. O Arthur Nestrovski, que que bom, o Wisnik, o José Miguel Wisnik também, que foram os curadores da Praça da Língua. E ainda o professor Mário Viaro, que fez, eu acho muito curioso, Mário, chamarem de sala da etimologia, porque é o beco das palavras, não tem jeito. Pode sentar aqui, eu fico lá embaixo. Eu vou pedir que a Isa comece, uma vez que tem todo o projeto. Pode ser? Tive o privilégio de trabalhar com Lina Bombardi durante alguns anos, e uma das histórias mais fascinantes que essa mestra nos contava refere-se ao período em que ela dirigiu o Museu de Arte Moderna da Bahia. Nos idos de 1960, Lina expôs, em meio a uma das praças mais populares de Salvador, o Campo Grande, sem sistemas de segurança e com verdadeira convicção democrática, os quadros O Colegial, de Van Gogh, e As Meninas, de Renoir, da coleção do MASP. Sim, eram tempos menos violentos, mas o fato é que, contrariando todos os padrões museológicos vigentes na época, Lina levou arte da mais alta qualidade para a rua, ao alcance de todos, sem discriminação. O público gostou, e por que não gostaria? Mas a ação guerrilheira de Lina não parou por aí. Nesses anos de Bahia, Lina mergulhou profundamente no rico universo da produção material popular de uma das regiões mais pobres do Brasil, o Sertão. E ao mesmo tempo em que expôs Van Gogh, trouxe ao museu uma coleção desses objetos recolhidos por ela nos anos 50, escancarando uma realidade cruel e incômoda. Com sua ação engajada, chocou a sociedade baiana e contribuiu para fazer a cabeça de toda uma geração, como Glauber Rocha, Caetano Veloso e muitos outros artistas que vieram a revolucionar as artes no Brasil. Esses gestos de Lina, de grande força política, podem nos ajudar a pensar sobre o papel dos museus no Brasil de hoje. Lina parecia nos dizer: o patrimônio humano, seja material ou imaterial, é o resultado de um emaranhado de invenções, muitas delas anônimas, realizadas através de tempos e espaços. Por isso não tem dono e pertence a toda a humanidade, ou deveria pertencer. Por que não acreditar na sensibilidade das pessoas, independentemente de sua formação ou classe social, e na sua capacidade de se emocionar e se apropriar desse enorme acervo de ideias e de referências universais? Historicamente, os museus nasceram para guardar objetos e riquezas de uma dada cultura numa espécie de depósito de relíquias. A partir do século XIX, isso começou a mudar. Os museus passaram a ter um papel crucial também na construção da nacionalidade, resguardando, como sentinelas, reminiscências históricas e símbolos socialmente relevantes, no sentido de fortalecer a identidade nacional. Tratava-se de valorizar o patrimônio comum da sociedade. Os museus tornaram-se lugares cultuados
que pareciam dizer: esses somos nós. No Brasil, país que segue em busca de se conhecer e se reconhecer como a entidade mutante que é, com as singularidades da sua formação e uma mensagem única no planeta, o que pode ser um museu? Vivemos ainda em meio à enorme segregação social e a escola e a mídia estão longe de cumprir as suas funções. Aqui, os museus podem ser lugares de ampliação de repertório e de fruição estética, e também espaços de encontro e de convivência entre iguais e diferentes. Museus vivos, plurais, instigantes, destinados a compreender e celebrar a diversidade em meio a um mundo cada vez mais massificado. A criação e direção de documentários e séries para TV, de materiais multimídia para educação e de museus que utilizam linguagens variadas, tem me colocado diante de algumas questões recorrentes. Como atuar no sentido de construir espaços para enriquecer o pensamento e o imaginário dos brasileiros de todas as classes sociais, em todas as partes do país? Que histórias contar? Utilizando que linguagens? Com que recursos? E como combiná-los? Quais as possibilidades e quais as limitações das novas tecnologias na preservação e ressignificação do nosso patrimônio cultural e na criação de uma nova memória? Dirigi a criação de conteúdos do Museu da Língua. Fui curadora do Cais do Sertão, em Recife, e estou coordenando a criação do Museu das Missões, em São Miguel das Missões, e do Centro de Interpretação do Pampa, ambos no Rio Grande do Sul. Todos eles abordam temas complexos da nossa formação. E a conclusão a que meu trabalho tem me levado é que é necessário e urgente criar espaços democráticos, utilizando os mais variados recursos para oferecer ao público um conjunto original e inédito de experiências de caráter ao mesmo tempo intelectual e afetivo. As respostas são rápidas e impressionantes. Vamos ao Museu da Língua. Bom, o Jarbas e o Hugo esgotaram o assunto, enfim. Criar um museu com a magnitude do que criamos em um lugar como a Estação da Língua, marco da cidade por onde passam diariamente algumas centenas de milhares de pessoas, é por si só extremamente relevante. Some-se a isso o fato de que o tema do museu não é banal, é a língua, e isso é inédito. Por outro lado, há no Brasil muita ignorância e preconceito. Não, faltou uma frase. Isso é inédito. Todo mundo utiliza o português, comunica com criatividade, opera a língua, mas não tem ideia de que essa língua tem uma longa história e que é uma criação humana coletiva sempre em construção. Por outro lado, há no Brasil muita ignorância e preconceito em relação às nossas origens, basicamente portuguesas, africanas e indígenas. Em primeiro lugar, porque em geral as pessoas não sabem que essas são culturas riquíssimas, detentoras de uma bagagem material e simbólica da mais alta relevância. É preciso dizer isso, ou vamos seguir colonizados para sempre, e para sempre com um complexo de inferioridade. Como ultrapassar os preconceitos e barreiras de classe e formação e falar para todos os brasileiros sobre a dor e a delícia que há por trás das belezas da nossa prosa, verso e canção, sejam populares ou eruditas? Linguistas, poetas, antropólogos, historiadores, cineastas, músicos, artistas gráficos, arquitetos, museólogos e outros profissionais trabalharam juntos e, com a liberdade de não ter nenhum modelo a seguir, puseram de pé o museu que se tornou um sucesso absoluto no país, com repercussões internacionais. Foram mais de 3 anos de um trabalho intensíssimo. Conseguimos reunir um time de notáveis, algumas das mais brilhantes cabeças disponíveis, então, para pensar o Brasil e sua língua. O resultado é um grandioso corpo de conhecimentos acumulados, sintetizados e recriados, que se chama Museu da Língua Portuguesa. Um patrimônio cultural e simbólico de valor inestimável, que diz muito sobre o sentido profundo de ser brasileiro. O processo de criação não foi simples. Não tínhamos um acervo físico importante. Optamos por utilizar modernos recursos tecnológicos e de comunicação para reunir aqui esse universo de signos e mensagens de caráter imaterial.
Através da combinação de diferentes experiências de naturezas muito diversas e de uma série de recursos expositivos articulados, mostramos que a língua é o código central da cultura, com suas variações geográficas, temporais e socioculturais. Que a língua é a argamassa da sociedade porque é um instrumento de comunicação social, de construção e transmissão de conhecimentos. E também que é uma entidade mutável e mutante. Pesquisamos em grande número de acervos visuais e sonoros, criamos filmes e outras peças audiovisuais, jogos interativos e painéis, para proporcionar aos visitantes momentos de vivências individuais e de vivências coletivas, e múltiplas possibilidades de interatividade e um diálogo surpreendente entre conteúdos e abordagens. A flexibilidade e riqueza de signos e as possibilidades democráticas de leitura que a linguagem audiovisual propicia foram explorados intensamente, pois se a língua está viva e em permanente movimento, nada melhor que a fluidez e a elasticidade da imagem e do som para retratá-la. O público entendeu e entrou no jogo. E assim pudemos ampliar o repertório de milhões de visitantes com coisas tão difíceis como um poema do setecentista Gregório de Matos Guerra, a presença de fortes traços umbundos, quimbundos, guaranis e caiapós em nossa língua, ou criações literárias da Idade Média portuguesa. Intelectuais e populares, jovens e adultos, pobres e ricos, estudantes e artistas, e até mesmo estrangeiros que nem sequer entendem português, fizeram fila na porta do museu. O museu esteve sempre cheio, demonstrando na prática que é possível falar de qualquer assunto, por mais complexo, desde que se acerte o ponto e a linguagem. Todo mundo gosta de produtos de alta qualidade e reconhece quando sua inteligência é respeitada. O que quero dizer é que em um Brasil mestiço, diverso e vivaz, de matrizes milenares e olhos sempre voltados para o futuro, o campo para a criação de museus é muito vasto e a produção rica. Aqui convivem em um mesmo tempo e espaço povos e culturas diversos e modos de pensar e de sentir que pertencem a tempos e espaços muito dessemelhantes. Em um museu criado hoje, o arcaico e o contemporâneo, o distante e o próximo, podem conversar com grande liberdade, sem que percam seu valor artístico, sua beleza ou seu significado. Novas e surpreendentes combinações de elementos, mesmo muito antigos, já conhecidos ou aparentemente desimportantes, podem fazê-los ganhar novos significados, permitindo pensar que a fronteira entre o que é high-tech e low-tech deve ser questionada. Fatos e mitos, o que é popular e o que é erudito, podem ser postos lado a lado e à disposição de todos. Músicas, falas e ruídos podem alterar todos os sentidos. Projeções, grafismos e técnicas de animação podem surpreender e iluminar objetos e situações. Com essa linguagem não linear nem hierarquizada, algo como um pensamento se construindo, podemos tratar das nossas incertezas, de maneira simples, mas sem simplificações, com consistência, mas sem austeridade, com profundidade, mas com o frescor e o despojamento necessários para criar lugares de prazer e pensamento verdadeiramente democráticos e universais. São milhões de possibilidades e recursos de escrita e de leitura, através dos quais se pode recuperar o passado e reinventar o presente, sem concessões nem tolices. Do outro lado, os olhos e ouvidos de alguém, sem o que a imagem e o som nunca se realizarão, cada interlocutor tecendo a sua síntese pessoal e transformando-se ou não em cúmplice e ator. É importante frisar que não se trata de propor um mero exibicionismo tecnológico, o novo pelo novo ou o grandioso pelo grandioso a qualquer preço. A utilização dos recursos que se apresentam hoje não pode ser gratuita. Ela só se justifica se vier para contar uma boa história e ampliar as possibilidades de leitura e acesso a muitas janelas de conhecimento. Afinal, por que criar mais museus? O que se quer dizer? Qual é a mensagem? Qual a narrativa? Definitivamente, um museu é, antes de tudo, uma ideia forte, um valor, onde diferentes perspectivas dialogam, produzindo novos significados e insights. Por último, gostaria de lembrar que um museu vivo não é
Nada sem uma programação consistente feita de palestras, debates, cursos e ciclos. Sem um programa sólido para a formação de professores. Sem monitorias bem preparadas para receber todo tipo de público. Para além do grande impacto e qualidade dos acervos que possam ter, sejam eles físicos ou virtuais, eles só farão sentido se articulados conceitualmente a um conjunto de atividades também inovador, crítico e provocativo no cenário cultural e educacional das cidades e do país. Isso é crucial, e aí eu volto ao portal da língua que a gente tinha desenhado lá atrás, que eu acho que tem a ver com o que o professor Ataliba falou e com tudo mais que estamos falando aqui hoje. Para finalizar, gostaria de dizer novamente, a criação de museus no Brasil deve ser um ato político, no sentido de que aqui, tratar com inteligência e ousadia de certos temas difíceis e ainda não resolvidos na nossa formação é urgente desafio. Assim como é desafio escapar do óbvio e generalizar para toda a sociedade o que de melhor tem sido produzido pela humanidade planeta afora. É preciso fazer circular novos sentidos e criar novos observáveis. E mais do que nunca, contribuir com informação e poesia para oxigenar o pensamento e a atuação das pessoas como indivíduos e como cidadãos. Nesses 10 anos, o Museu da Língua rompeu paradigmas e estabeleceu novos padrões. Os brasileiros se reconheceram nele. Um museu assim não se faz toda semana. E dificilmente seria possível reunir novamente um time brilhante de profissionais como o que tivemos aqui. Eu quero lembrar e homenagear o professor Arion Rodrigues, que fez toda a parte de línguas indígenas com a gente e que faleceu. Isso tudo deve permanecer, deve ser resguardado. Há muito lastro de cultura, muita inteligência nessas paredes e telas. Ao mesmo tempo, o museu deve avançar no aprofundamento de seus temas fundamentais, mergulhando nas entranhas das nossas ricas raízes, mas de olhos sempre abertos para o presente multifacetado, que não cessa de apresentar novas conexões e surpresas, e mirando no futuro, novas leituras de nossa bela e sofrida civilização. Agora no final, para se pensar, né, para pensarmos durante a reconstrução. Amanhã colocaremos também um pouco mais do que foram esses 10 anos no dia a dia, né, e que vem comungar bastante com o que você tem colocado também como inquietações. Acho bem importante. Eu convido agora o professor Mário Eduardo Viar para ver a sua fala. Praticamente eles botaram muita coisa que poderia ser dita, né? E amanhã também, nesse caso, eu vou falar sobre o Beco. Então, como eu fui responsável pela parte mais do conteúdo, né, eu trouxe também algumas inquietações e algumas observações que mudança, né, do nosso conceito e também visando o futuro, né, desse projeto. É muito me honra esses seminários sobre conquistas e desafios do nosso querido Museu da Língua Portuguesa discorrer sobre temas relativos à preservação do patrimônio e da comunicação museológica. Desde a primeira versão do Beco das Palavras, vim envolvido com o grande desafio de seu conteúdo. Buscávamos algo que pudesse ser transmitido de forma criativa, porém correta, ao maior número possível de usuários do nosso mundo. Desde o início do século XX, o estudo etimológico deixou de ser uma necessidade das pesquisas acadêmicas, uma vez que a linguística moderna voltou seus olhos mais à questão comunicativa do que à história dos idiomas. Época de tábula rasa, época de nova ciência psicológica, época de grandes avanços tecnológicos. O presente passou a ser o tom da pesquisa. Esquecido até a década de 80, no século passado, quando houve um ressurgir das pesquisas históricas e linguísticas,
A etimologia se confundiu com uma pesquisa introspectiva, como algo que requer apenas a imaginação, como algo que não necessita de dados. Em meados do século XIX, os editores da revista francesa Romagna alertam para a inexistência de estudos na língua portuguesa e na língua romena. Pouco depois, surgirão nomes brilhantes, como Gonçalves Viana, Carolina Michaelis e Leite de Vasconcelos. A etimologia que surge, refletida nos dicionários de Antenor Nascente, Silveira Bueno e mesmo de José Pedro Machado, tem seu aspecto incipiente em língua portuguesa se comparada com aquilo que há nas demais línguas oficiais europeias. Somente em 2001 veremos a publicação de uma obra como o Dicionário Wise, hoje coordenado por Mauro Vilar, preocupando-se com a data das primeiras ocorrências das palavras em língua portuguesa. Pouco depois, vêm-se as publicações da Casa Rui Barbosa, com resultados das pesquisas iniciadas por Antônio Geraldo da Cunha. Eu mesmo tentei colaborar com a divulgação da etimologia por 10 anos, por meio de livros publicados e por meio de uma coluna da extinta revista Língua Portuguesa, da editora Segmento, coordenada por Luiz Costa Pereira Júnior. Mas nenhuma dessas divulgações atingiu mais o grande público que o acervo do Museu da Língua Portuguesa. E no tocante à etimologia do nosso idioma, nada se comparava ao Beco das Palavras, em cujo conteúdo me honra ter participado. Ano passado mesmo, estávamos Jarbas, Mantobanini, Marcelo Taz, Cláudio Yoshida e eu, entre muitos, concluindo novas versões dos textos, gravando roteiros e propondo novas palavras e animações. Estávamos entusiasmados, era uma nova etapa, brilhante e madura, com novidades para a nova instalação, para a famosa instalação interativa, que até que nós fomos surpreendidos pelo terrível incêndio de dezembro de 2015, que adiou nosso projeto de inovar a mesa das palavras. Alinhados à fala do professor Ataliba, Teixeira de Castilho, pensamos que não só devemos restaurar o que atraía milhões de pessoas, milhões de visitantes, e que surpreendia e comovia pela inovação e pela ousadia, mas também pensar ainda mais adiante. Não é momento para nos recolhermos e reconstruir simplesmente. Trata-se de uma oportunidade de mostrar que, se fizermos algo excelente, podemos ainda tomar o leme e navegar ainda mais audazmente em águas a ser desbravadas. Assim como a língua portuguesa migrou para todos os cantos do planeta, também devemos interagir mais com a sociedade por meio de cursos e do Instituto da Língua Portuguesa, tal como é realizado pelo professor Ataliba, vinculado ao museu de forma permanente, com cursos e pesquisas ininterruptas, continuando a mostrar aos visitantes que a língua que falamos pulsa e não está encerrada numa gramática normativa ou num dicionário que separa o certo do errado. A etimologia é um bom exemplo desse fluxo contínuo que é a língua. Palavras têm certidão de nascimento, são divulgadas, popularizam-se, caem no esquecimento. Sabemos tão pouco sobre isso quando comparado ao que se sabe sobre a língua inglesa, sobre a língua francesa, espanhola e italiana. Sabe-se menos da história do português do que da história do romeno, do sardo, do romanche e de outras línguas românicas minoritárias. Os passos dados por Machado, Cunha, Wise, foram passos individuais, grandes, porém circunscritos a uma vida. Equipes eram necessárias quando estavam sozinhos. Corominas, para a língua espanhola, foi mais bem sucedido. Pesquisas engavetadas, interrompidas, como a do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa, que tem a honra de coordenar na Universidade de São Paulo, sofrem de falta de financiamento, mas não de interesses interessados. Nosso Fale Conosco é acessado diariamente com perguntas de usuários. A parte computacional do nosso banco de dados está praticamente completa, depois de 4 anos de trabalho. Mas falta equipe, porque, diante da crise, falta-nos verba para pagar bolsistas e construir um calendário. Não fosse isso, em menos de uma década, teríamos com certeza um resultado democraticamente divulgado pela internet. Mas, como disse, se há interesse em conhecermos a história da nossa língua e divulgá-la a um público cada vez maior, nacional e internacional, uma onda de desânimo invade a equipe de etimólogos brasileiros e estrangeiros do NEIUP, muito sérios, que querem trabalhar,
no que querem, no que mais entendem, mas estão impossibilitados de fazer devido às últimas negativas. A cultura, esse bem imaterial, tem várias faces. Uma delas é a identidade, que nasce do conhecimento real das nossas raízes e que percorre historicamente a nossa língua, por meio do nosso vocabulário. A etimologia é auxiliar da história e da sociedade, não a pseudo-etimologia retirada da cartola a serviço de ideologias e da fantasia, mas a pesquisa etimológica séria, feita em documentos com atestação clara e inequívoca. Ela sim promove os eixos corretos para entender o nosso idioma, a nossa cultura, a nossa identidade. Que os anos futuros sejam melhores. Há 2 décadas luto por essa etimologia e o Museu da Língua Portuguesa foi o grande divulgador de nossas pesquisas acadêmicas. Espero não desanimar com tantos e seguir adiante até que tenhamos o que chamamos o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, online ou em papel, com a marca do nosso querido museu e, por que não, do Instituto da Língua Portuguesa. Palavras para etimologia são parte do nosso patrimônio, para ser exposta ou para ser usada. O significado das palavras, que também muda junto com a sua forma, preserva dentro de si o bem maior da comunicação, algo que é, antes de tudo, extremamente humano. Sejamos carinhosos com a nossa língua e permitamos que ela se mostre em sua inteireza informativa, expressiva e etimológica. Muito obrigado. Eu queria apenas dizer, talvez pessoas que não estivessem aqui de manhã, para as perguntas, nos kits de vocês, nas fichas pautadas, vocês podem colocar as perguntas ali, que serão recolhidas na hora do debate. Então, eu passo a palavra agora para o José Miguel e o Arthur. Vocês vão falar daí? Querem vir aqui? Perfeito. Aí, desligou. Eu quero dizer que a experiência do Museu da Língua Portuguesa foi para mim uma experiência especialmente gratificante de um trabalho criativo, intelectual em equipe. No caso, eu participei da Praça da Língua, da curadoria da Praça da Língua, juntamente com o Arthur Moscovski. Também supervisionei a exposição sobre Machado de Assis e fiz a curadoria da exposição sobre Oswald de Andrade. Então, vamos dizer, várias situações. A mais longa e fundadora foi a concepção, a criação e a execução dos módulos da Praça da Língua, e elas foram feitas por um grupo com a coordenação da Lisa Vaz e o acompanhamento do Hugo e do Jarbas, tudo isso de uma maneira muito aberta e muito estimulante. Cada um dos módulos dessa Praça da Língua, que consiste, então, numa antologia da expressão poética em língua portuguesa, vindo dos cancioneiros galego-português até autores do meio do século XX, já consagrados, mas atravessando diferentes manifestações em prosa e em poesia. Tudo isso foi, vamos dizer, engendrado através de um diálogo muito forte, em que a gente discutia cada módulo, testava, discutia alternativas, possibilidades, experimentava se aquilo funcionava ou não, e isso tudo foi uma coisa, como eu disse, gratificante como processo e gratificante como resultado, porque depois disso, poucas vezes na vida a gente tem a oportunidade de ver um trabalho realizado ser acompanhado por gerações, né? Todas as gerações e garotada de colégio, das primeiras séries até os colégios, ouvindo muito atentamente, muito envolvidamente
poemas de Fernando Pessoa, ou Drummond, ou Graciliano Ramos, ou Machado de Assis, né? Tudo isto de uma maneira que abre possibilidades e esperanças, e que eu acho que é importantíssimo nesse momento em que o museu tem que literalmente renascer das cinzas. Então, o momento de renascimento das cinzas é quase um momento mítico mesmo, como da Fênix, porque ela, de certo modo, volta às suas próprias origens e repensa que movimentos ela continha inicialmente, que movimentos se cumpriram e que movimentos estão a se cumprir. Então, essa morte transitória da portuguesa é uma grande oportunidade de realmente de se refletir sobre os desafios e sobre as potências dessa ideia que resultou um museu extremamente singular, original, muito forte, e eu vi esse reconhecimento na cidade de diferentes maneiras, pessoas não brasileiros que se espantaram, se admiraram da existência de alguma coisa assim, sem paralelo, pode-se dizer, essa resposta que foi dada ao tema de um museu da língua, algo nada evidente. O fato do Marcelo se referir a pessoas que não reconhecem isso, que questionam, me intriga, me deixa que eu gostaria de ouvir esse lado, gostaria de colecioná-los, gostaria de sopesá-los. É realmente de se parar, ouvir uma coisa desse tipo. Acho que o Museu da Língua Portuguesa, com todo aquele que ensina a língua e literatura no Brasil, contracena com um país de baixo letramento médio. E isto é uma coisa a se considerar como destinação dessa instituição e desse trabalho. Né? Em função disso que vou fazer algumas considerações sobre essas experiências que eu tive, especialmente sobre a Praça da Língua. A Praça da Língua, então, como ela era um espaço excepcional, uma mansarda muito atraente e que propiciava essas fantasias bachelardianas, digamos, do recolhimento, você ir para um lugar separado, para uma espécie de ponto de epifania, em que a gente entrava numa espécie de umbral, conduzido pela voz de um ator, Mateus Marchangá, que nos falava, especialmente eu repeti uma frase da Procura da Poesia de Drummond, e que era esse penetra surdamente o reino das palavras. E isto, eu acho que era realmente um convite, um chamado para essa dimensão. Trata-se de passar para outra dimensão, naquele momento ali, daquele lugar. Que significa entrar num espaço de silêncio, de um outro tipo de escuta, de uma atmosfera de outro quilate, digamos. E isto foi realmente construído, aproveitando-se ao máximo as peculiaridades do lugar, as projeções, as luminescências, né, no chão, nas paredes, e as projeções não numa tela simplesmente, mas em cada viga, né, no teto, em todos os desvãos do espaço. Portanto, imagens e palavras se materializavam nisso, que era uma espécie de, desde o início pensado, uma espécie de planetário, né, das palavras. E isso junto com a voz. Faça-se aqui o crédito ao Marcelo Dantas, né? Exatamente, Parceiro Marcelo que fez Dantas. toda essa parte visual. Então, essa concepção, que eu também acho que eu estou muito feliz em relação a encontrar soluções para isso, ela vinha com a questão da presença da voz. A gente evitou a voz do ator, no sentido quando o ator vem com uma impostação teatral, uma espécie de teatralização da palavra, porque isso tirava a palavra de um lugar de trânsito, às vezes, né? Punha a palavra numa cena, no palco, poderia ser distanciadora. No caso, Mateus era um ator, mas ele soube fazer de uma maneira justamente como se ele fizesse aquele exercício teatral que é você dizer a mesma frase, penetra solamente em as palavras, com todas as inflexões possíveis, sabendo que as mesmas palavras elas podem dizer
muitas diferentes coisas a depender da sua vocalização. Né? E a vocalização passava a ser, desde então, a questão, porque nós ouvimos vozes conhecidas, vozes de artistas, vozes de cantores, de compositores, vozes de poetas, vozes de professores, mas também vozes de anônimos, vozes de trabalhadores, e cada uma, nós confiando nesse fato de que uma voz carrega consigo uma história pessoal, uma história social, uma história coletiva, um depoimento que é único e ao mesmo tempo podia ser reconhecido ali na relação dos textos, de maneira a revelá-los, a iluminá-los, fora do lugar, vamos dizer, abafado e, vamos dizer, desvitalizado que a escola geralmente veio destinando à literatura, especialmente com a desqualificação da escola pública, que simplesmente eliminou a possibilidade de grande parte você convidar gerações novas a lerem textos, sejam recentes ou antigos, mas textos que pedem uma outra escuta, uma outra atenção. Então, ali nós tivemos, logo de início, a leitura de um texto de Sofia de Mello, que era, justamente, ela falava sobre ouvir alguém falando o português do Brasil, e sobre a palavra coqueiro, e como que a palavra coqueiro se dilatava, como a sílaba crescia. Imediatamente a gente ouvia Dorival Caymmi cantando Coqueiro de Itapuã. Portanto, fazia essa relação entre uma poeta portuguesa e um poeta da canção brasileira. Eu acho que vale a pena apenas, se eu posso só pontuar aqui, meu papel é fazer alguns comentários, uma coisa meio que eu vim. Mas para aqueles que, porventura, não tenham visitado a Praça da Língua, acho que vale a pena chamar a atenção ao que o Zé Miguel está chamando de módulos. O desafio que nos foi dado pela Isa era um desafio impossível, era fazer uma espécie de coleção resumida do melhor que a língua portuguesa tinha criado ao longo da sua história. Realmente, imediatamente nós sabíamos que isso era uma coisa impossível de fazer, mas nos ocorreu então esse formato de construir uma série de pequenos módulos temáticos, como por exemplo o módulo coqueiro, em que algumas ou palavras ou temas, às vezes o módulo era um único autor, às vezes eram muitos, e às vezes envolviam também compositores, música, canção, com este intuito justamente de fazer os textos conversarem entre eles, as várias vertentes da língua e da literatura em língua portuguesa conversarem entre elas, tempos distintos conversarem uns com os outros. Então, por exemplo, o poema de Gregório de Matos, que foi citado aqui, era recitado pelo Rapping Hood, em ritmo de rap. E isso conferia imediatamente uma proximidade para aquele texto que era ao mesmo tempo natural e estranho. Então, os garotos saíram daqui perguntando quem é esse Mano Gregório? Quem é esse Gregório? A gente teve que reforçar a informação, né, de 1633 a 1690. Então, de cada texto, só completando e eu passo de volta para o Zé Miguel, cada texto desse nós também escolhemos uma pessoa que nos parecia uma pessoa apropriada por vários motivos para ler aquele texto. Às vezes eram pessoas muito conhecidas, às vezes, pelo contrário, intencionalmente eram anônimos, mas eram vozes que tinham talvez um sotaque muito particular e apropriado. Ou era, por exemplo, Chico Buarque recitando a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então ele, como autor de Sabiá, né, onde não tem mais palmeiras, a sombra de uma palmeira que já não há, recitando o poema de Gonçalves Dias, ao qual ele havia se referido na sua canção, e assim por diante. Então, era um espaço muito particular da língua portuguesa, da literatura portuguesa, das vozes, da canção, e com imagens que tornavam isso, como disse o Zé Miguel, um espaço, uma espécie de encantamento, incandescência da língua e da literatura. Isso. Esses módulos, então, formando programas de 20 minutos de duração. Foram, então, feitos 3 programas, no espírito de uma antologia, ou seja, não havia uma linha cronológica a ser seguida, mas irrupções de diferentes situações poéticas.
E esses programas deveriam se alternar, então, na programação do museu, e sobre isso eu quero depois fazer um comentário ao final sobre o funcionamento disso na prática. Mas só então para dar alguns exemplos mais, nós tínhamos, por exemplo, o poema de Augusto dos Anjos, que é um poeta que ganhou uma enorme popularidade por uma poesia que tinha algo de muito ligada a um vocabulário, ao mesmo tempo de fim de século, mas expressões corporais, das secreções, uma espécie de concretude fisiológica, né, que chama a atenção na poesia de Augusto dos Anjos, e que ali contracenava com Nelson Cavaquinho, por sua vez, um sambista da dor e da tragédia popular, mediados pela voz de Zélia Duncan. Então, Euclides da Cunha era lido por Tom Zé, que sempre falou que ele descobriu o mundo quando ele, indo mal na escola, ele foi preso na casa dele, num quarto, ficou de castigo, e havia nos sertões de Euclides da Cunha um instante. Quando ele tirou aquilo e abriu, ele se espantou, porque diferente da escola que ele frequentava, é como se ali o mundo que ele conhecia à volta surgia incrivelmente, e então, esse testemunho de algum modo se traduzia na leitura de Tom Zé, que por sua vez fazia, a leitura dele fazia um contracanto com a canção de Luiz Gonzaga e o mundo, afinal, pastoril do sertão nordestino. Assim também, Clarice Lispector contracenava com João Cabral de Melo Neto, porque João Cabral tem um poema chamado O Ovo de Galinha, e Clarice Lispector tem um conto chamado O Ovo e a Galinha. Então, Arnaldo Antunes, uma voz mais não só conhecida, mas impactante pelo timbre, lia o poema masculino de João Cabral, e Gilvanete Rocha Silva, uma empregada doméstica, lia maravilhosamente O Ovo e a Galinha de Clarice Lispector, e essas duas vozes, só por estarem ali, diziam tanta coisa sobre aqueles textos. Tivemos também uma surpresa maravilhosa quando Elza Soares veio fazer um improviso musical sobre a leitura que Hermílio Belo de Carvalho fez do poema Favelário Nacional de Drummond, que é um poema irônico e cruel sobre as favelas brasileiras, onde eles perguntam qual a maior favela brasileira, como se houvesse um concurso, não de escola de samba diretamente, mas qual um concurso sobre a dura realidade das favelas. Hermílio lia o poema, e Elza Soares veio fazer esse contracanto. E quando ela foi ler o poema, ela nos surpreendeu fazendo variações sobre o samba, Sei Lá Mangueira, do próprio Hermílio Belo de Carvalho, que ela praticamente tomou para si, com o qual ela simplesmente respondia à pergunta do irmão, com esse Sei Lá Mangueira, e sobre o que é Mangueira, e portanto pôs em contraponto essas duas, a realidade cruel da favela e também a transfiguração do samba. Então, todas essas coisas foram acontecendo, né? E, por sua vez, culminando naqueles que eram obrigatórios e estão no final de todos os programas, aquilo que o Arthur se referiu, que é o rapper paulista falando um poema de contundente sátira social de Gregório de Matos, e, por outro lado, o texto de Haroldo de Campos, das Galáxias, onde ele diz que o povo é um inventa-línguas, né? Vinha acompanhado da dupla de embolada Caju e Castanha, que cantava uma embolada que na prática era a realização daquilo que o Haroldo dizia, a imensa capacidade fluente de percorrer a língua fazendo, vamos dizer, inesperadas aproximações de sons e sentidos. Então, tudo isso é o modo como essa antologia se organizou e se realizou ali no espaço. Muito bem. Eu quero dizer que esses programas, na nossa concepção, eles deveriam ser programas que se alternavam, como se você tivesse programa 1, programa 2 e programa 3, e o público pudesse saber que havia 3 programas, que
que você pudesse, inclusive estando numa visita só, você poderia ver um dos programas, um segundo, um terceiro, se quisesse, ou voltar num outro dia e ter oportunidades e, portanto, variar, girar sobre esse repertório, porque é claramente, como eu falei, um recorte antológico que não tem a pretensão de abarcar grandes conjuntos, mas tem justamente a intenção de abrir várias frentes. E o que na prática, o que aconteceu depois do museu instalado foi que ficava um programa e os meses se passavam. Depois um dia mudava o programa, não sei, aleatoriamente, e assim ia. Ou seja, sem essa agilidade, que eu acho que ela é fundamental, que deveria vir junto com a criação de novos programas, porque como eu disse, sendo uma antologia em aberto, inesgotável, pode fazer, tantas pessoas podem ser convidadas a pensar novas antologias, como esse programa em aberto, de estar sempre se renovando e oferecendo uma, como eu disse, uma verdadeira programação que pode ser acompanhada, nesse sentido, acompanhada com a agilidade da imediatez, da sucessão dos programas, quanto ao longo do tempo, sempre abrindo novas perspectivas. Eu acho que isso devia se pensar e fazer esse renascimento do museu já com a ênfase sobre essa ideia, sobre nova programação para a Praça da Língua e sobre essa possibilidade do visitante saber alternativas que ele tem, como se fosse um programa de concerto que está anunciado ali, que ele pode contar com várias alternativas. A outra questão que também era muito estimulante no processo de criação da Praça da Língua é que ela oferecesse material pedagógico para professores para trabalho em classe, né? Que é uma coisa que, nesse sentido, eu retomo a fala da Isa e a ideia de que o museu, enquanto processo permanente, que tem programação em soma, que tem cursos, palestras, em suma, situações dialógicas várias, e a ideia de que isso tem um fundamento, tem um núcleo pedagógico nesta visitação. A visitação é um momento privilegiado, não é? Vamos dizer assim, aurático, de descoberta, de encantamento, etc. Mas aquilo ofereceria, isso pode oferecer elementos de trabalho na desqualificada escola pública brasileira, na mitigada e vamos dizer, desfibrada educação do que seja língua e literatura, se poder oferecer a possibilidade de que o professor, por exemplo, se ele pega este Gregório de Matos, falado pelo Henry Wood, aquele que é o poema que está lá, nem é o poema inteiro, né? Mas ele pode receber e ter aquilo pode ser, quer dizer, aberto para o professor acessar e usar na sala de aula, e se fomentar isso com uma programação de apoio através da qual as maneiras de tratar do Gregório de Matos, daquele poema, como desenvolver aquilo, como abrir possibilidades de leitura que a simples escuta primeira não oferece, contexto histórico, em suma, existiria a possibilidade de tratar cada um desses módulos como uma base para alguma coisa que fosse trabalhada para isso, trazendo grupos de professores, incentivando, divulgando, etc. Acho que este também é um elemento, quer dizer, uma coisa fundamental para se pensar nesse momento de retomada do Museu da Língua. Quero então só completar dizendo que na exposição sobre Oswald de Andrade, era uma exposição que dialogava com o próprio prédio, quer dizer, também muito especial, muito singular que este museu esteja neste lugar, na Estação da Luz, que é um lugar de passagem, de trânsito, que foi
fundamental na vida de São Paulo, na sua conexão com o mundo, né, para descer para o Porto de Santos, para ir para qualquer lugar. Afinal, São Paulo nasceu da confluência das linhas férreas que vinham do interior trazendo a produção de café e que se encontravam nesse eixo para ir para o porto exportador. Quer dizer, a Estação da Luz é, de certo modo, o epicentro desse processo histórico que dá lugar à própria cidade. E Oswald de Andrade, mais que nenhum, é o escritor que tem diretamente a ver com tudo isso. Porque, antes de mais nada, um escritor viajante, a viagem é um elemento fundamental da sua vida e obra. A própria situação familiar, ele é filho de um negociante imobiliário que está ligado ao crescimento e expansão da cidade, de certo modo um especulador imobiliário, coisa que Serafim Ponte Grande diz, fortuna mal adquirida. Em suma, essa história de Oswald com a Estação da Luz, isso também o lugar permitia que na exposição, em vez de fechada para dentro, como uma exposição de Machado de Assis, onde era interessante que tudo fosse meio abafadiço, né? No caso de Oswald, as janelas abertas para o Jardim da Luz, para os telhados da estação, e inclusive com aqueles quadros girando em trilhos, como se o próprio conteúdo da exposição estivesse em movimento na sala. E tudo isso faz questão também de ressaltar, a meu ver, nessas duas exposições tinha um caráter de que essa visualidade, o imaginário, é muito importante, presente, mas a presença do texto, da leitura, do convite à leitura, eu sou contra a ideia, acho um desperdício, a ideia de que você pegue os escritores como motivação para exercícios lúdicos que simplesmente esvaziam o que há de densidade textual e de chamado para a palavra mesmo. Né? Então, em suma, esses elementos todos estavam, digamos, em jogo, estavam em circulação nesse primeiro período do museu. Então, acho que agora temos que girar de novo a roda do mundo para pensar essa sequência. É bom que haja esse seminário e eu, há muito tempo, esperava até a oportunidade de dizer essa. Você está com violão aí? Você está com violão aí? Agora seria lá. Na falta do violão, eu vim aqui realmente mais para comentar a fala do Zé Miguel e dos colegas do que propriamente para fazer uma apresentação, mas eu não quero deixar de fazer alguns poucos comentários. Assim como para o Zé Miguel, para mim também eu diria que o trabalho na Praça da Língua foi muito inspirador do ponto de vista pessoal, artístico e profissional. E eu não tenho dúvida, em retrospecto, pouco tempo depois eu fui convidado para trabalhar na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a poucas quadras daqui, e a experiência de ter feito esse trabalho na Praça da Língua, com certeza, foi algo que norteou e norteia até hoje muito do que a gente tenta fazer por lá. Em vários sentidos, a ideia de um acervo que é um acervo vivo, ao mesmo tempo você preserva algo que é importante que seja preservado e reciclado, mas também não cessa de criar coisas novas, de criar relações novas, de tornar esse acervo uma coisa diferente do que ele era e ao mesmo tempo colocar a novidade dentro de um conjunto mais amplo. Isso é algo que tem a ver com o que inspirava o nosso trabalho aqui. Mas também de uma forma mais ampla, eu só vou fazer esse comentário como uma espécie de provocação final antes das perguntas, voltando em especial a alguns dos temas que o Zé Miguel tocou, mas também muito especialmente ao protocolo da luz, que a Isa acabou de ver ali, que eu acho que deve ser publicado imediatamente, circulado como uma espécie de programa do que se pode desejar de um projeto cultural, não só de um projeto museológico, mas de um projeto cultural brasileiro nos tempos que vivemos. Eu acho altamente significativo que todos que falaram aqui rapidamente saíram
do âmbito da conversa específica sobre o projeto do Museu da Língua para trabalhar questões que são muito mais amplas. Eu acho que é inevitável que isso aconteça com todo mundo que está envolvido com instituições culturais no Brasil hoje, e ainda mais com pessoas que estão envolvidas com instituições culturais nessa região desta cidade, deste país. Eu não quero deixar de ressaltar aqui, eu acho que há 10 anos atrás havia uma espécie de esperança viva, coletiva, de que estes esforços todos conjuntamente pudessem revitalizar essa região de uma forma radical e muito positiva. Isso não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu na medida em que a gente esperava que acontecesse. E as dificuldades de muitos tipos vêm se multiplicando e continuam se reinventando de forma a bloquear os esforços que se criam nesse sentido. E acho que isso não se pode perder. A reconstrução desse museu é uma parte fundamental desse projeto mais amplo, que é um projeto de reconstrução cultural, cidadã, social de uma região importantíssima da cidade, e um esforço que, na verdade, toca em questões, como ficou claro na discussão dos três aqui, são questões que são muito mais amplas, mas elas estão no coração de tudo aquilo que a gente tenta fazer em cada um desses projetos específicos. E esse empenho de fazer com que essas instituições tenham esse papel, em alguma medida, o secretário talvez me corrija, mas eu acho que na prática, em alguma medida, se perdeu. Até pelo cansaço, por tanto esforço de fazer com que isso acontecesse, e tantas dificuldades e tantas frustrações pelo caminho. Mas eu acho fundamental que isso não se perca e que a reconstrução desse museu faça parte de algo maior, né, envolvendo simbioticamente todas essas instituições, a Pinacoteca, o anexo da Pinacoteca, a própria OSESP, a Sala São Paulo, a Inesp, a Livre Lado, são muitas instituições aqui que poderiam e deveriam trabalhar conjuntamente, não só pelo que representa cada um desses projetos, mas pela soma desses projetos. Então, acho que a reconstrução do museu ganhou agora um papel ainda mais importante, né, à luz destas circunstâncias. E talvez já tenha sido discutido isso hoje pela manhã, mas não quis deixar de fazer esse comentário final. Acho que podemos passar para as perguntas. Desculpe, eu quero acrescentar ainda, porque eu pus ênfase na Praça da Língua e me alonguei sobre ela. No final, já estava preocupado em encerrar minha fala, e eu quero dizer que nesse trabalho com as exposições de Machado e Oswaldo, a presença do Ricardo Sartini foi muito estimulante e também, vamos dizer, muito propícia ao trabalho e à criação e à abertura das ideias. Foi, mais uma vez, uma situação, como eu disse, muito favorável que se deu esses vários momentos aqui da experiência com o museu. Então, eu acho que tem justamente que a gente tem condições muito boas de ampliar isso, de pensar realmente sobre o alcance do Museu da Língua Portuguesa de uma maneira muito ambiciosa, que merece. Rafael, eu queria, assim, para juntar as duas mesas, será que a gente teria mais duas cadeiras? E aí a gente coloca todo mundo no palco. Enquanto isso está sendo feito, só para fechar aqui a mesa, eu queria dar um depoimento sobre um visitante estrangeiro. Nós recebemos o professor Jorge Haim, que é uma das pessoas que trabalha com arte e educação nos Estados Unidos e defende muito a questão da experiência, que já foi falada aqui pela Lisa, e não falava português, e eu fiz essa provocação. Eu falei, professor, o senhor é um dos que fala muito da experiência. Então, aqui é a experiência com a voz, né? Com a sonoridade da língua portuguesa. E aí, ao final, eu perguntei se ele queria saber de algum poema especial ou alguma coisa. E ele disse que não, que realmente tinha sido uma experiência forte
e que remetia ele a uma prática cotidiana que ele tinha com a esposa. Ele já deve ter os seus 80 e tantos anos. Ele fala que toda manhã um escolhe um poema para ler para o outro. E que ele sentiu na experiência da Praça da Língua, mesmo sem entender o que as palavras diziam, a mesma emoção. Isso é muito gostoso. Acho importante uma coisa que eu ia fazer uma pergunta, faço, né, para vocês sobre os 10 anos, mas essa coisa do que foge ao controle, né? Uma coisa importante é então pedir para a Secretaria de Educação liberar os professores. Os professores não podem sair de sala de aula, então um trabalho mais consistente é impossível atualmente, só se for pela ideia do portal mesmo. Mesmo assim, tem muita coisa para ser feita, sem dúvida nenhuma, com os professores também. Uma coisa que eu gostaria de destacar dessa mesa, que foi falado por vocês, também pelos dois aqui presentes, a Isa e o professor Mário, e como eu sou da área de artes, eu não podia deixar de falar, o quanto esse trabalho em equipe de criação potencializa um ao outro, e você fechou dizendo que acabou levando isso também para a Sala São Paulo, né? Então, acho isso uma coisa fundamental, esse privilégio, né, de ter tantas pessoas e uma desafiando a outra. Quando vocês dizem que a Isa desafiou vocês, né, o que foi que surgiu de produto desse desafio. E certamente também o produto de vocês também deve ter desafiado outros nessa equipe e tudo mais, né? Então isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, não só em outros museus, mas na prática cotidiana, né? É também uma coisa que a gente fazia muito no educativo e que a gente vai trazer aqui amanhã. Temos perguntas? Ou antes a gente vai recompor a mesa? Então vamos lá. Então chamamos novamente o Hugo Barreto, o Jarbas Mantovanini e o Pedro Mendes da Rocha para se juntarem a nós. E eu vou fazer uma pergunta enquanto as perguntas chegam. Talvez um pouco os dois já falaram sobre isso, mas que vocês falassem um pouco sobre a relação de forma e conteúdo. Vocês falaram de trabalhar com um objeto ou com um patrimônio intangível, né? Com tantos aspectos, pegando a questão da poesia, da literatura, da etimologia, da própria história, da construção da língua, né? Como foi essa relação, criar essa relação de forma e conteúdo? Suportes, né? E a forma que foi dada, a Praça da Língua, você falou um pouco que partiu da própria mansarda, né? Mas acho que no beco das palavras há uma relação forte também de forma e conteúdo. Que vocês falassem um pouco disso, que você falar enquanto as perguntas chegam. Posso provocar, então, continuar um pouco, Marina? Eu, na verdade, resgatar um pouco a conversa com o Paulo e Pedro Mendes da Rocha. Quer dizer, esse diálogo entre forma e conteúdo, ele se dá já na observação do caminho arquitetônico. Quer dizer, quando o Paulo propõe essa grande tela e essa meta-linguagem da estação repentinamente surgir dentro do conteúdo expositivo, naquele flash da grande galeria que se vê como essa penetração do cotidiano da estação dentro do museu, eu acho que essa é uma das grandes metáforas que a arquitetura oferece para a experiência
da fruição museológica. Já de cara, essa outra da mansarda, né, que é aquele espaço inusitado e que surge num dia qualquer que se descasca aquele forro durante as obras, porque até então ali seria uma experiência talvez distinta. Então, eu acho que isso o que eu acho interessante desse processo que o Zé Miguel falava há pouco, desse campo de liberdade, assim, eu venho trabalhando em vários projetos culturais na minha vida, antes em teatro, com a Bujana, depois na Fundação, outros projetos, assim, mas há um momento único, talvez, na vida de cada um de nós, que esse campo do exercício pleno da liberdade, ele de criação, ele se dá sem óbices que possam eventualmente contaminar o processo. E o que eu acho interessante foi a partir da inexistência de referências. Quer dizer, quando você faz um projeto, muitas vezes você sai em cima de algo que já está feito, quer fazer diferente e tal. Um museu em torno da língua, já não havia referências. Então, o campo de experimentação de todos os envolvidos nesse projeto foi o exercício das suas dúvidas e não das suas certezas. Eu acho que todo projeto que começa com exercício de certezas, ele tende a só confirmar a tradição e não a inovar. Quer dizer, eu acho que essa é uma das dimensões que eu acho mais importantes, que permitiu em cada um desses profissionais envolvidos, dessas pessoas, porque o projeto também é mais do que instituições, são pessoas, e há pessoas desse projeto que estão desde o primeiro dia, né? O Satini, que foi citado, está ali desde o primeiro momento que começou, e vários outros, o Centro Educativo. Quer dizer, eu acho que essa dimensão, acabei saindo de forma em conteúdo um pouco, mas para falar de forma em conteúdo como processo de trabalho, talvez. Então, me sinto falando da sua pergunta. Eu acho que foi fundamental para contribuir para isso. E na medida em que o acervo desse museu é a própria língua, traduzida em suportes audiovisuais, essencialmente, quer dizer, há também aqui uma inovação que surge de forma e conteúdo, que a gente teve a oportunidade de mostrar alguns exemplos, onde palavra, som e texto não se amalgamaram de uma certa maneira, não pelo caminho mais fácil, que seria fazer uma narrativa óbvia, etc. e tal, muitas vezes inusitadas e surpreendentes, como aquela figura do caçador que nós mostramos ali naquele momento. Quer dizer, eu acho que essa dimensão, e quando a gente fala 10 anos, é 10 anos da inauguração. Um museu, costumo brincar, fazer um museu, a gravidez do museu é em torno de 7 anos. Esse foi 6, nascer um pouco mais rápido, talvez. Mas, então, portanto, nós estamos falando de uma criação de 16, que começa 16 anos atrás, aproximadamente. Eu acho que é bastante inovador. O que o Brasil, independente de qualquer pessoa, de qualquer instituição, oferece numa recriação de uma narrativa museológica ou de uma tipologia museológica. Eu nem sei se é um museu, brinquei com o professor Taliba, eu gostaria de ter chamado de linguetário esse projeto, mas fui voto vencido numa das discussões. Eu queria falar uma coisa. Eu acho que em relação a essa questão da forma do conteúdo, que é uma questão, né, complexa pra caramba, eu acho que tem uma coisa que é o fundamento de onde a gente parte, que eu tentei dizer um pouco no meu texto, na minha fala. Essa coisa de ter uma ideia forte, de ter os eixos e de se cercar do que há de mais novo, inovador e mais profundo do conhecimento, que vai dar o substrato. Sem um substrato muito sólido de conhecimentos, você não inventa. Você não faz em cima do nada alguma coisa. Não faz. Eu acho que por isso que eu digo, esse corpo de profissionais, de linguistas, de especialistas que a gente reuniu aqui, tinha dia em reunião que estava assim, Arion Rodrigues com 85 anos, Ieda Pessoa de Castro com 80. Não, a professora Taliba, não vou falar a idade, e que a gente brincava e falava assim, a quantidade de conhecimento acumulado que tem aqui nessa mesa, e todas essas pessoas juntas podendo pensar,
O que eu quero dizer é que não se inventa uma forma, assim, se você não tiver causa, principalmente se você estiver fazendo uma coisa que tem responsabilidade civil, digamos assim, que é um museu, tem responsabilidade social. Você não brinca com essas coisas, você precisa dos pesquisadores, das pessoas de ponta nas suas áreas para poder ter um suco e transformar em linguagem. Eu acho que isso é uma questão que o Museu da Língua teve, que foi talvez a grande diferença dele. Pergunta acrescentar com licença. Quando a gente fala no museu, para quem visitou o museu, a gente não consegue imaginar outro museu. E dá a impressão que ele nasceu daquele jeito. Mas na realidade, isso que nós estamos conversando aqui, houve inúmeros desafios e muitos avanços e retrocessos. Só para lembrar, não sei se vocês se lembram, mas falando da Praça da Língua e da tela do auditório, houve uma hipótese inicial de que ao invés da tela bascular horizontalmente, haveria 3 telas que girariam verticalmente, pivotantes, e que aí o público passaria entre elas. E nenhuma hipótese era descartada, mas a gente ficava mastigando aquilo até, vamos dizer, nós nos convencemos todos de que aquele era o melhor caminho. Eu não preciso dizer que havia um grande desafio em fazer aquela tela bascular, porque nós tínhamos que vencer quase 14 metros, é isso? E instalar ali uma estrutura com motores, enfim, que não comprometesse a passagem e que dessem o encantamento que nós buscávamos e para fazer a travessia do auditório para a Praça da Língua. Na Praça da Língua, houve alguns projetos, algumas propostas museográficas. E nós ainda não tínhamos o roteiro do Zé Miguel e do Arthur Nestrovski. E chegamos a pensar até na hipótese de instalar. O Ralph Appelbaum propôs uma espécie de um disco voador, algo assim, que chegou a ser encantador, mas era encantador visualmente, mas como é que isso dialogaria com o conteúdo? Quando o Zé Miguel e o Arthur nos apresentaram aquele roteiro, os 3 programas, com aquela delicadeza, aquele encantamento, evidentemente que aquilo caiu por terra e nós nos convencemos de que aquilo não iria funcionar. Foi aí que Marcelo Dantas foi ao espaço, ficou lá algumas horas e às tantas me telefona e disse: acho que eu cheguei a alguma coisa. E aí eu falei: então me explica como é que é. Então eu vou te mandar. E aí mandou uma imagem que ele produziu e aí, evidentemente que aquilo evoluiu, encantou a todos e, enfim, aí a forma e o conteúdo, nesse caso, se combinaram naquele resultado espetacular. Eu pergunto porque nós, educadores, ficamos o tempo inteiro andando naquele espaço, né? Esse tema até hoje ainda, assim, hoje porque nós continuamos, né, trabalhando, às vezes a gente para e discute sobre uma coisa ou outra, tá? E é realmente genial pensar em algumas coisas que eu não sei se foram pensadas ou não, por isso a minha curiosidade dessa relação de forma e conteúdo. Primeiro, o próprio museu, que parece que você está andando numa avenida, né? Assim, naquela questão da longitudinalidade, né, dela, mas também isso, porque você está ouvindo música, você está ouvindo a feira, você tem um cartaz, um pôster, você tem um monte de coisa. Então, essa é assim como você se apropria da língua, né? A língua faz parte da sua vida, ela te envolve dessa maneira. E outra, essas relações, por exemplo, o beco da palavra, que uma palavra é feita de partes, né? Prefixos, sufixos, radicais e tal, e partes também de culturas, né? E para você saber dessa palavra, você tem que montar as partes,
né? E, assim como a grande galeria, que fala do dinamismo da língua, e é esse dinamismo o tempo todo. Era um pouco por causa disso, a gente ficava discutindo até que ponto isso era uma coisa consciente, enquanto vocês estavam fazendo também, porque acabou ficando genial também neste sentido, né? Bom, nós não temos perguntas escritas, mas as pessoas podem se inscrever. E você e Marcelo também? Mais alguém? E também o professor. Eu queria pontuar algumas coisas das falas, né? Primeiro, como você já falou com relação aos professores, e fica aqui até um pedido, né? Só para lembrar, no ano de 2006, o Museu da Língua Portuguesa realizou um curso de capacitação com professores da rede pública estadual, com 850 professores. Um curso presencial, onde esses professores iam ao museu, um curso de aproximadamente, creio que 8 horas, faziam 2 visitas na área expositiva, sala de aula. A partir de 2007, como a Marina falou, a orientação da Secretaria de Estado da Educação é que o lugar de professor é dentro da sala de aula, e possibilitou esse projeto que era oferecido gratuitamente pela Secretaria de Estado da Cultura, pelo Museu da Língua Portuguesa, que no primeiro ano foi de abril de 2006 até novembro, foram atendidos 850 professores que depois retornavam com os seus alunos, e aí você pode imaginar o quanto essa visita ganhava, né, após os professores passarem por esse curso. Mas o museu continuou ao longo desses anos oferecendo cursos gratuitos para professores, pelo menos uma vez por mês, tá certo? Mas daí só para aqueles professores interessados, tá certo? Que não fazia mais parte do currículo deles, do trabalho deles na escola. E com material de apoio didático, de como explorar o museu, entre também a Praça da Língua, mas o museu como um todo, material, um caderno chamado Mundo, Língua, Viagem, Palavra, oferecido gratuitamente para todos esses professores, para todas as pessoas que agendavam visitas acompanhadas do educativo. Só pontuar aqui, e aí fica mais como testemunho para o Zé Miguel e para o Arthur, né, da Praça da Língua, tão bonita que ela é. Realmente, a ideia original era a alternância desses 3 programas. Mas, às vezes, a teoria na prática é outra, né? Quando nós recebemos o Museu da Língua Portuguesa, nós recebemos com um programa só. Os outros 2 programas demoraram muito para ficarem prontos. E, realmente, os 2, digamos assim, o segundo e o terceiro programa, eles tinham alguns problemas técnicos quanto da sua exibição na própria Praça da Língua, um pouco de imagem, um pouco de som. Uma outra questão também que fez com que nos acomodássemos, e ao longo desses 10 anos, um dos programas sempre teve mais exibições do que outros, foi que logo quando da inauguração do museu, durante um ano e meio, e depois também, a Praça da Língua comportava por dia 1.800 pessoas. Logo que o museu foi inaugurado, nós tínhamos às vezes 3.200, 4.000 pessoas visitando o museu. Portanto, a grande maioria dos visitantes às vezes não tinham nem acesso à Praça da Língua, que também nos impedia de ter esses horários variados. Mas tudo isso para dizer o seguinte, e que é o mais curioso, né? Como nós repetimos muito um dos programas, o primeiro programa que nós recebemos no museu, e às vezes alternávamos para o segundo ou para o terceiro programa, toda vez que isso acontecia, o e-mail do Museu da Língua Portuguesa se enchia de reclamações, dizendo: voltei ao museu porque eu queria ouvir aquela poesia e vocês tiraram a poesia, só para mostrar como a Praça da Língua é marcante, mas sem dúvida nenhuma, acho que nessa nova fase do Museu da Língua Portuguesa nós temos que pensar como equacionar essa questão e, inclusive, de termos recursos para, ao longo do tempo, ter outros programas, né, complementando o que é uma verdadeira biblioteca de excelência. Né? E, finalmente, dizer que o Museu da Língua Portuguesa
teve ao longo desses anos programas com a Pinacoteca do Estado, em cursos para professores interessados em geral, com o Museu de Arte Sacra, com o Memorial da Resistência também. Essas parcerias entre os nossos equipamentos são extremamente importantes, ainda que às vezes no corre-corre do nosso dia a dia muito difíceis. E só aí, como curiosidade, o Arthur falou, sem dúvida nenhuma, todos esses equipamentos culturais que vieram aqui para o centro da cidade, como a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, que já existia, lógico, mais de 100 anos, mas o Centro de Estudos Musicais Tom Jobim também. Eu vim trabalhar aqui no prédio da Júlio Prestes em 1998, portanto, um ano antes da inauguração da Sala São Paulo. E ainda, aí a gente vê como a situação era terrível aqui, né? Então você fala, parece que não melhorou muito. Eu acho que melhorou bastante. Naquela época, em 1998, a gente não conseguia sair a pé da estação Júlio Prestes para vir pegar o metrô aqui na Estação da Luz, sem sofrer 5 ou 6 tentativas de assalto, coisa que hoje a gente já consegue. É lógico que tem muita coisa para melhorar, né? Mas acho que, sem dúvida nenhuma, a implantação desses equipamentos culturais aqui na região trouxe pelo menos um respiro pequenininho, mas tem muito para ser feito. Secretário Marcelo e professor Rui, então. E a gente percebe que agora, com a estação fechada, o pessoal que ficou do lado de lá, muitas vezes, quando eu tenho alguma coisa aqui pela região e vou tomar um café, eles falam: quando vocês vão voltar? Porque o nosso público sumiu também, né? E mesmo a estação fechada também, né, não permite a passagem. Muito obrigado. Eu estava só pensando numa coisa que o Hugo estava dizendo. Quando começou a ser concebido o museu, não havia referências anteriores. Agora há. E isso, eu acho que isso faz toda a diferença. É importante, porque é a diferença entre o novo e a novidade, porque a novidade nasce velha e o novo não envelhece, não é? Muito daquilo que era o projeto do museu nesses últimos 10 anos era intrinsecamente novo e, portanto, estava aberto a ser constantemente repensado. E poderia ser uma tentação perigosa dizer agora tem que ser completamente diferente, não pode repetir nada, porque então seria fidelidade a um modelo gasto. Então, quer dizer, agora o segredo é o bom equilíbrio entre aproveitar a boa experiência do passado e a inovação que se pode introduzir. Mas eu acho que valorizar a ideia de que ainda bem que houve um terremoto, porque senão não havia Baixa de Lisboa, não é uma boa ideia. Eu acho que agora há uma experiência muito rica de 10 anos que já ensinaram muito a toda a gente. Estava a falar com o António Carlos Sartini. Há uma quantidade de cidades de província em Lisboa que querem fazer um museu da língua portuguesa e vão buscar o António Carlos para dar conselhos. Quer dizer, agora há uma referência adquirida e esse é um capital precioso, não é? Sem dúvida. Antes de passar para o Marcelo, me permite dizer uma coisa. O Pedro tinha falado do terraço, né? Você fala da integração, e você trouxe a questão da Baixa de Lisboa, né? Essa convivência entre os espaços e o que aconteceu, a história toda que existe num determinado lugar, né? Eu acho que a própria escolha do prédio que foi colocado aqui, que o Pedro falou, é absolutamente feliz, né? Nós continuamos, fazemos muitas ações lá no saguão da estação e a gente percebe isso, né? Essa língua portuguesa está ali o tempo todo, assim como o terraço, enquanto nós podíamos, depois teve um problema que o interditou. Os educadores, como o Satini já falou, subiam, e essa possibilidade não só de ver o prédio, mas da população, das pessoas visitantes perceberem este conjunto todo aqui,
era uma coisa fantástica, riquíssima. Marcelo, por favor. Não é, na verdade, não é uma pergunta que nós temos aqui no auditório hoje, outras pessoas também que participaram do processo, vendo a Helena Curti, Helena Tassara, o Nader, tem mais algumas, mas acho que seria uma oportunidade importante também para que eles pudessem, enfim, cada um deles dar um depoimento sobre essa experiência. Não, agora. Vamos lá? Quem? Helena? Quem? Zé, eu sou tímida? Eu não estou podendo. Eu não tenho nem o que dizer. O que eu ouvi tudo aqui hoje foi absolutamente especial. Tive o privilégio de começar esse projeto em 1999, lembra disso? Quando vocês me comentaram um projeto para a lei. Acho que foi 2000, não foi? Foi o final de 99, fazer o projeto da lei de incentivo. Ah, tá, essa fase bem Essa preliminar. fase. Aí eu posso dizer que foi com grande prazer que eu virei todos eles, porque eu tinha que fazer um projeto que daria 6 anos, daria origem ao museu. Então, foi muito interessante depois ver isso se materializar, porque a minha relação com o museu era uma relação na produção executiva, né, quer dizer, não só de hospedar na Arte 3 a pesquisa, que foi riquíssima, mas toda a implantação. Então, eu acho que a gente tem muita coisa a contar nesse processo. O que eu posso contar é muito mais do antes até 2006 do que necessariamente depois, embora eu tenha tido o privilégio, e eu te agradeço pelas palavras, de ter feito as 2 exposições, Machado de Assis e Oswaldo de Andrade com Zé Miguel. Então, eu acho que é isso, eu acho que é uma oportunidade única, eu gostaria de falar muito mais e colocar à disposição todo o repertório que a gente tem de informação e de documentos, porque no fim isso acabou sobrando. E gostaria de dizer que agora a responsabilidade de todos que falaram o museu triplicou com a sua última fala. Você podia ter deixado para amanhã, no fim do dia, mas não hoje. De dizer, olha, então agora tem que fazer muito, tudo diferente a partir dos 10 anos de experiência. Boa sorte para todo mundo. Porque eu me lembro que quando a gente começou, e foram 6 anos de desenvolvimento do projeto, a grande dificuldade era da materialidade e da espacialidade para algo que é absolutamente intangível, que era a língua. E foram momentos incríveis, desafios enormes, e chegamos todos ao final com um belíssimo museu. Eu espero que volte a ser, mesmo que venha a ser diferente do que um dia já foi. Obrigada. Bom, eu trabalhei no Museu da Língua coordenando a equipe que fez a pesquisa audiovisual, né, imagens e sons, no museu que é inteirinho, é focado nessa entrelaçamento de imagens e sons para contar essas histórias todas que a equipe de curadoria desenvolveu em roteiros, inclusive com o Marcelo Maca, outro que participou do museu também fazendo roteiros. E foi realmente um desafio, como deve ter sido para todo mundo. Uma coisa assim, era uma equipe grande, né, Helena? A gente tinha 7 pessoas trabalhando comigo, ali assistindo tudo. 10 anos passaram e era muito mais difícil da gente ter imagens e sons, tecnicamente falando. A gente tinha a parceria da Fundação da Marinha, parceria não, mas da Globo, que mandava materiais incríveis do SEDOC para a gente assistir. Eu tive acesso a coisas que eu só tinha ouvido falar que existiam, que estavam nesse acervo. Foi realmente uma experiência incrível de trabalhar com os criadores dessas experiências audiovisuais, como o Carlinhos Nader, que está aqui, e tantos outros, o Vitor Lopes. Enfim, a partir da experiência da criação do Museu da Língua e do trabalho no Museu da Língua, eu acho que mergulhei junto com a Isa, né, mais profundamente ainda nesse tipo de experiência, porque foi a primeira vez que eu trabalhei num projeto de museu, e a gente aprendeu muito desde então. E o Museu da Língua sempre foi uma referência para nós todos criadores, que aprendemos a fazer museus, aprendemos a fazer exposições, calcadas em audiovisuais, mas não só, calcadas na experiência da relação do público com aqueles materiais com os quais eles estavam tendo contato, seja audiovisuais, objetos, enfim, experiências de todo tipo. E, enfim, além
disso tudo, o que mais que a gente pode dizer? Que a gente está à disposição para repensar o que tiver que ser repensado como um novo desafio, né? Isso, Marcelo. Bom, eu participei da equipe da ISA, né, trabalhando em criação de conteúdo. Eu fiz roteiros tanto para a Grande Galeria, para aquela série de filmes, quanto para os totens das palavras cruzadas, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente trabalhava com aqueles especialistas, né? O professor Arion, o professor Ieda, incríveis. E o que me surpreendeu, assim, é que como foi novidade para muita gente, para todo mundo quase, aquilo era uma grande novidade para mim também. Por exemplo, Kikongo, Kimbundo, Umbundo, essas línguas africanas, elas trouxeram palavras para o português brasileiro, né? Essa abordagem, essa ideia de que o português no Brasil é uma soma de muitas outras línguas, né, constante, isso foi incrível. E momentos muito divertidos também, né? Então, por exemplo, eu me lembro que fazendo os roteiros das palavras cruzadas, chegou na palavra moqueca, que tinha tanto no tupi quanto no quimbundo. E o professor Arion e a professora Ieda não chegavam a um acordo. Não, é tupi, não, é quimbundo. Aí, no final, a gente teve limitações, acabamos deixando isso de lado. E outro momento incrível também foi que eu fiz as locuções dos totens, né? A gente foi gravar num estúdio com a professora Ieda e com o professor Arion, que ficavam me dizendo como se pronunciava cada palavra nessas línguas. Então foi realmente incrível. Os filmes da Grande Galeria, foi uma experiência maravilhosa. E aí, eles passavam esses roteiros malucos pra gente, e a gente tinha que ir atrás das imagens, certo? Era uma loucura. Então, bastante. Aí eles iam atrás das imagens e a gente tinha que liberar os direitos. Isso também foram mais de 5.000 contratos. É um pesadelo até hoje. Tem o Carlos, tem a Heloísa também. Carlinhos Nader está ali também, pode falar um pouco. É engraçado, estou revivendo tudo isso aqui anos depois, mais de 10 anos depois. A impressão que eu tenho é que quando tudo isso chegou a mim, tudo isso que está sendo discutido chegou a mim numa etapa já posterior do projeto, né? Eu entrei depois de toda essa reflexão, né, de pesquisa, de roteiro e tal, né? E foi, assim, sem demagogia, foi fácil de fazer. Foi fácil porque havia essa reflexão, isso que a Isa falou da ideia norteando, talvez o fato de que o museu era realmente um empreendimento novo, inédito, deu uma espécie de sentimento de responsabilidade para quem estava fazendo, que o processo de trabalho foi realmente muito intenso. Então, quando chegou no momento de fazer o vídeo, que era a etapa final, fazer e instalar, né? Foi fácil, não foi, comparando inclusive com outros museus que eu fiz com as mesmas pessoas, né, com as mesmas instituições, foi fácil, né, então acho que é um sinal dessa. E também esse museu, ele está em forma de conteúdo, mas sobretudo em forma, né, nos outros todos os museus que a gente continua a fazer, né, ele é esse embrião que a gente continua a fazer até hoje, no Lis, no Rio, no Cais do Sertão. Isso é muito legal. Eu até, só me permite fazer um comentário, né? Um comentário rápido em cima de tudo isso que vocês estão falando, que me vem à tona, que é assim também tentar compreender nesse momento de reflexão sobre o que estamos fazendo nessa história de 10 anos do museu, ou 15, ou 16, considerando a realização, que é a contribuição do projeto para o próprio desenvolvimento desse mercado de produção.
na área de cultura, num campo absolutamente novo. Quer dizer, primeiro no campo da formação. Marcelo, não tinha te visto, ou tive visto essa diferença da gente, o tempo, enfim, de formação. A Tassara falou isso agora há pouco. Quer dizer, cada um de nós foi aprendendo a construir esse tipo de recorte curatorial numa dimensão, abordagem de arquitetura noutra dimensão, linguagem do audiovisual, enfim, tudo isso foi se constituindo numa nova formação para todos aqueles que participaram desse projeto, e todos eles saíram diferentes, né? Há muitos projetos que você entra e sai da mesma forma. Eu acho que então, a contribuição que esse museu dá, não apenas como um fato objetivo na cena pública, acho que é uma nova tipologia de museus que se introduz no Brasil, mas mais do que isso, eu acho que ele contribui para formar um campo de profissionais diferentes e um mercado diferente, não apenas no sentido dos indivíduos envolvidos, mas principalmente na sua programação. São 30 exposições temporárias, o Satine amanhã vai falar sobre isso, que tem como tema, como objeto, a palavra, o autor, o escritor, o compositor. Então, os produtores culturais independentes, que até então ou faziam espetáculos de teatro ou faziam exposições de artes plásticas, passaram a encontrar um nicho novo de produção cultural. Quer dizer, então, acho que existe uma contribuição do Museu da Língua, Marcelo, para o próprio campo da economia criativa no Brasil, de consolidar um eixo de atuação, porque a partir dali muitos profissionais saíram fazendo outros projetos, talvez assim de difícil mensuração, mas que é muito evidente, efetivamente. Acho que é importante, dentro do que você falou da contribuição, dizer também que é uma contribuição muito grande para o campo acadêmico também. Que nós contamos mais de 40 artigos ou teses e dissertações que tem o Museu da Língua como base, ou cita como um dos exemplos, não simplesmente citando, faz parte de um outro grupo. Tanto no discurso, principalmente, análise de discurso, no sentido linguístico, mas também no sentido discográfico. São os dois temas maiores, mais estudados pela academia, no que nós levantamos até agora, é o discurso, seja na linguística, análise de discurso, seja na linguística ou na questão discográfica. Heloísa quer falar alguma coisa? E aí a gente encerra. Tem mais duas pessoas aqui que querem falar. Eu acabei participando, trabalhando com o Pedro aqui na arquitetura. Eu era, digamos, a arquiteta residente, né, uma figura diferente. E o que eu estou vendo aqui do depoimento de todos que participaram, principalmente do conteúdo, uma coisa que aconteceu também no projeto foi esse trabalho em equipe. Foi uma coisa, nós chegamos até acho que uns 12 profissionais, né, Pedro, trabalhando juntos aqui, morando mesmo, residentes mesmo, né, porque foi um trabalho muito intenso durante a obra. Quer dizer, essa coisa de acontecer a descoberta a cada momento da obra, você ser surpreendido com um novo desafio do próprio edifício, que aparentemente era muito organizado. Quando você olha a fachada, você acha que aquela arquitetura é uma coisa muito repetitiva, muito modulada, etc. e tal, e nós fomos sendo surpreendidos, a Lúcia que sabe dos desafios que foram surgindo, mas o resultado final é que o que valeu, ainda comentei com o Pedro, o que valeu foi realmente esse crescimento profissional dessa equipe que trabalhou junto. Eu acho que isso foi muito forte, muito marcante para todos. E os desafios sempre fazem a gente crescer, né? Eu acho que é isso que aconteceu. Bom, para finalizar, nós vamos ouvir a Wilmiara, que é educadora do museu, o Roberto do Condefá, e aí nós encerramos para que podemos fazer um fechamento e terminar às 18 horas. Minha pergunta é para a Isa, é rápida.
um pouco o critério dos objetos, da seleção dos objetos que eram expostos nas palavras cruzadas, nas vitrines. Olha, de posse desses estudos todos, de todo esse material que a gente tinha de conteúdos produzido pelos nossos especialistas, o professor Leandro Carnal e a Flávia, não me lembro do sobrenome dela, quem lembra? Flávia, eram dois historiadores especialistas em objetos, Gali, que foram responsáveis por essa escolha dentro dos critérios a gente tinha muito pouco espaço, muito poucos objetos seriam mostrados ali, eles deveriam representar a riqueza da colaboração daqueles povos todos para a nossa cultura. O Pedro fez uma explanação aí muito clara, mas é mais uma cobrança. Passaram-se os 10 anos e acredito que o edifício não tenha sido exibido na sua plenitude. É uma coisa difícil, porque você tem um prédio tombado e 2 inquilinos, a CPTM e o museu. E a transparência do edifício, ou essa transposição livre, ela acabou não sendo explorada durante esses 10 anos. Ou seja, o restaurante não foi aberto, o bar, coisa como assim, do outro lado a livraria. Então é uma coisa que o prédio não foi explorado. Você sabe alguma coisa a respeito sobre isso? E outra, o projeto previa inicialmente essa ligação linear, subindo nos elevadores e descendo pelo outro lado. Isso durante muito tempo também não aconteceu. Você subia e descia pelo mesmo lado. Então, o que é que está sendo previsto com relação a isso? Eu acho que algumas limitações aconteceram no entendimento da alçada da arquitetura, mas acho que é um grande desafio do ponto de vista operacional. De fato, implantar isso era um compromisso nosso com os órgãos de preservação. A gente pensava muito nessa relação daquela plataforma em que se espera o elevador ser uma contraposição vertical da plataforma linear que se espera o trem, que é uma movimentação horizontal. E a ideia dos 2 saguões estarem abertos e o elevador ser predominantemente transparente, nós tivemos a colaboração da Heloísa Marigoni, que é uma calculista de mão cheia, e nós fizemos, do ponto de vista da arquitetura, um esforço muito grande de desenhar, por exemplo, as estruturas das torres de elevador nos 2 saguões, que tem praticamente um pé direito duplo, com a predominância de elementos verticais. A gente sabe que tem que ter algumas cintas, umas cintas verticais para dar o travamento do conjunto, mas a gente evitou ao máximo, se vocês observarem, são elementos mais robustos, verticais, que compensam a inexistência de fragmentações e de seccionamentos horizontais, para que aquela caixa de vidro permita o máximo de transparência. Então, justamente, se as portas dos saguões permanecessem abertas, existiria um momento em que os elevadores estivessem em curso e você veria o mais possível a imaterialidade daquela intervenção, a inexistência daquela intervenção, e da rua se veria a Gari. Isso seria reforçado também pela abertura dos arcos. Outro dia a gente estava tentando recuperar a história, e eu acredito que foi, na verdade, um final de obra com um problema de limitação financeira muito grande, e que algumas escolhas tiveram que ser feitas. Vai colocar você. Eu achei que você ia falar disso. Não, era um desculpa, foi de Arthur. Enfim, 46 do segundo tempo, mas eu não posso deixar de comentar, porque nós temos um projeto grande também educativo lá na Rosesp, passamos por muitos problemas análogos a esses que foram citados aqui. Um pouco o pulo do gato ali foi quando a gente formalizou a vinda dos professores, que vêm antes de trazer seus alunos, como um curso. Na verdade, eles têm um curso ao longo do ano, eles vêm várias vezes, têm aulas com os nossos monitores, e eles ganham um certificado no final do ano. Esse certificado conta pontos para a carreira do próprio professor, ele ganha um pequeno bônus por causa disso. Então, eles vêm nos sábados de manhã. Nós temos esses cursos. Imagina. Nós temos cursos mensais
para os professores e ainda outros que eram feitos, como o Satini já colocou, com a Pinacoteca e com o Museu de Arte Sacra, já criando uma relação entre os acervos, né, para os professores, porque muitas vezes, principalmente quem vinha do interior, vinha para visitar os dois espaços, principalmente Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa. Eles aconteciam mensalmente. E como eles ganham um certificado, isso conta pontos, aí eles vêm fora do horário deles de aula, mas eles têm um incentivo de estar fazendo isso. O nosso curso Com tinha isso, 6 horas aos sábados. Os alunos, quando vêm, já estão preparados e continua depois por internet o acompanhamento com os nossos monitores. Já que eu estou nisso, últimas palavras, mas na presença do professor Rui Vieira Neri, aqui, diretor do programa de Língua e Cultura Portuguesa da Fundação Gulbenkian de Lisboa, por uma coincidência muito feliz, essa semana temos um acontecimento na Sala São Paulo que tem a ver justamente com a parceria entre a Fundação OSESP e a Fundação Gulbenkian. Calhou de ser nesta semana, nós estamos recebendo, vai estar aqui amanhã o professor e compositor Luiz Tinoco, talvez o maior compositor contemporâneo português. Já no ano passado nós criamos um programa conjunto com a Fundação Gulbenkian, são co-encomendas a compositores alternadamente brasileiros e portugueses para obras que então são tocadas aqui e lá, ou lá e cá. Então, ano passado esse programa foi inaugurado com uma peça do Ailton Escobar, era uma peça para coro e orquestra, e por iniciativa dele, ele se inspirou em textos de Fernando Pessoa, na verdade Bernardo Soares, livro do Desassossego. E agora Luiz Tinoco fez uma peça puramente orquestral, mas inspirada num poema de Manuel de Barros. Então, enfim, o intangível se dando por outras formas, mas também o cruzamento entre a língua portuguesa do Brasil e a língua portuguesa de Portugal, através dos seus compositores e na figura dessas duas instituições. Então, enfim, é uma coincidência muito feliz. Estão todos convidados aqui, concertos como de arte na quinta-noite, sexta-noite, sábado à tarde. O resto do programa tem Schubert e Verdi, mas tem a estreia latino-americana do Sotaque Azul das Águas, de Luiz Tinoco, com encomenda da Fundação Gulbenkian com a Fundação OSESP. Todos convidados. Obrigada. Bom, com esse convite, eu encerro fazendo com outro convite, que todos estejam conosco amanhã, a partir das 9 horas. Antes disso, queria agradecer aos participantes dos dois painéis, que espero que estejam conosco amanhã. Amanhã falaremos dos 10 anos, um balanço de como foi, tanto na área de cultura, as exposições e o educativo, e também na parte da administração como todo.